Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC, e Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. Quem nos acompanha periodicamente o nosso programa, costumeiramente, digamos, o nosso programa, vai perceber que hoje a gente está num ambiente diferente, tocando o programa Palavra Espírita. E nesse ambiente diferente está comigo, e é com ele que eu vou bater um papo hoje, Roberto Bottino. O Roberto, ele é trabalhador da Sociedade Espírita Francisco Costa, aqui de Santa Maria. Roberto, meu amigo, seja bem-vindo. Tá, o microfone às vezes Muito obrigado por tu teres aceito o meu convite para bater esse papo aqui comigo hoje, certo? Muito obrigado mesmo. Roberto, a felicidade é uma coisa que é muito, eu diria até que é extremamente difícil a gente conseguir e manter. Tu, como um trabalhador há longo tempo da doutrina espírita, o espiritismo tem uma explicação para isso, porque dizem que nós fomos criados para sermos felizes, mas não somos. Como é que o espiritismo explica esse detalhe? Agradecendo, primeiro estar na presença nesse programa, né? O espiritismo, ele trata da questão da felicidade no Livro dos Espíritos, na 4ª parte, lá pelas questões 920, 21, 22, alguma coisa assim. E uma delas, ele nos traz muito claro, né, que a felicidade ela é relativa. Sim. Então nós já temos que começar a ter esse parâmetro. E aí Kardec pergunta, né, aos espíritos se dentro na Terra, porque a gente vê todo esse sofrimento, de todos os matizes, de todas as formas, se existiria alguma felicidade comum que pudesse ser alcançada num planeta como o nosso. Ao que os espíritos responderam que sim, materialmente seria a posse do necessário. Na questão espiritual, seria a questão da fé e a consciência tranquila. Então, já dá um bom início para a gente refletir sobre isso, sobre a questão da felicidade. A doutrina espírita, quando estudada com mais aprofundamento, ela nos traz o tipo de espíritos que somos ainda. Imperfeitos, diante da escala espírita, ou inferiores. Bom, partindo do pressuposto que se nós somos imperfeitos ou inferiores, eu prefiro a palavra imperfeitos, a felicidade que a gente vai alcançar vai ser de acordo com o nosso adiantamento, seja intelectual ou principalmente moral. Então, nós, em geral, não os espíritos, mas a humanidade, está procurando a felicidade nas situações equivocadas. Sim, nos lugares errados. Nos lugares errados. Certo. Então, nós temos uma grande confusão entre prazer, alegria e felicidade.
Pois é, isso é prazer e felicidade. A gente estava conversando antes do programa iniciar, e tu falaste em prazer e felicidade. E eu te pergunto assim, tu não chegou a me explicar qual é a diferença, porque não deu tempo, mas eu te pergunto agora aqui, qual é a diferença de prazer e felicidade? Por exemplo, prazer, felicidade e alegria, que tu falaste aí. Prazer é uma coisa muito... Geralmente o estímulo do prazer ele é externo. Um exemplo, a pessoa pega e abre uma caixa de bombons. Ela come, saboreia, sente aquele prazer, vai atuar até no organismo físico, toda aquela sensação, mas é um estímulo externo. Né? Ele dura pouco. Terminou o bombom, terminou aquele momento ali, ou ela vai querer mais, e se ela continuar, pode acabar tendo uma intoxicação pelo próprio chocolate. Perfeito. Pode dar... Então, o prazer ele tem esse risco para nós. Ele é necessário, num certo momento, sim. Né? Lembra questão primeira do Livro dos Espíritos, né? Causa primeira ou primária de todas as coisas. Então, o prazer realmente ele é um estímulo necessário à nossa evolução, mas ele tem que ser disciplinado. Agora, se eu vou basear a felicidade em cima do prazer, eu vou estar colocando a felicidade em coisas efêmeras, temporárias, impermanentes, que vão me causar exatamente o contrário, o sofrimento. Por serem muito passageiras, digamos. Muito passageiros. Elas não dão uma resposta para o nosso espírito, para a nossa alma. Elas dão uma resposta para as nossas sensações e para o nosso físico mesmo. Né? Esse corpo, né, impermanente que nós estamos usando nesse momento. Mas aí eu te pergunto o seguinte, a felicidade, nós não somos permanentemente felizes, porque somos espíritos ainda, segundo tu disseste, imperfeitos, correto? Mas um dia eu serei permanentemente feliz? Eu tenho uma boa notícia. Opa, então dê essa notícia. Todos nós seremos. Né? Como é que ela vai funcionar, essa felicidade? Ela acompanha a nossa progressão espiritual. Quanto mais eu progrido espiritualmente, mais felicidade eu vou sentindo espiritual, a felicidade permanente. Quanto mais as minhas atitudes, meus pensamentos, a minha conduta se harmonizar, aí a questão de harmonia com as leis divinas, mais feliz eu vou ser. Porque toda vez que eu me desarmonizo por ignorância, por não saber, ou por vontade própria das leis divinas, sim, eu crio um atrito no universo. Esse atrito na minha vida vai causar a dor e o sofrimento. Quando eu, por opção, resolvo compreender, e aí entra a questão do conhecimento, né, como que funciona o universo, como que funcionam as leis universais, e aí eu vou adequando, passinho a passinho, com perseverança, com constância, eu vou naturalmente, não pode ser forçado, naturalmente eu vou me harmonizando com as leis divinas. E nessa harmonia ela vai me trazendo uma felicidade, que ela vem de dentro. Aí eu não dependo mais da caixa de bombom, ela está interna. Entendo. Até eu vou saborear o bombom, mas a minha felicidade não vai depender daquilo ali. Roberto, para quem não sabe, o Roberto ele é proprietário o nosso novo apoiador cultural, com a Santa Yoga. E aí, tu me permite te perguntar, a yoga, que eu dizia antes yoga, mas tu me corrigiu dizendo que é yoga, muito bem. A yoga, ela, em que aspecto, digamos assim, ela me traz, como é que eu vou te perguntar? Me traz tranquilidade. Por que que ela traz tranquilidade? Felicidade, será que traz? Não sei. Isso é o que eu estou te perguntando agora. Tu
consegue rapidamente me responder isso? Vamos tentar sintetizar, né, de uma forma compreensível. A yoga é uma ciência, uma tecnologia, né, como aprendemos agora, como eu aprendi, milenar. Né? Ela está na Terra também para ajudar na evolução espiritual. Então, tem muitos aspectos da yoga. Ela não é uma religião, ela não se considera uma religião, tanto que existe no budismo, existe no hinduísmo e outras vertentes orientais que utilizam como técnica, para exatamente equilibrar o físico, o psicoemocional, seria o emocional e o mental. Quando nós equilibramos essas três facetas do nosso corpo, nós temos uma relativa felicidade, que um mundo igual como o nosso, de provas e expiações, aí conceito do espiritismo, nos proporciona. Então veja que a yoga, através dos asanas, que a gente chama as posturas, nós acabamos tendo domínio do corpo, né, que seria, né, é um domínio necessário, é o templo da alma, então é vista como um templo da nossa alma para a evolução. Ele vai ser entregue à Terra, mas quando estamos com ele temos que honrar, isso o próprio Espiritismo diz. Através da respiração, que é um elemento essencial dentro da yoga, os pranayamas, as técnicas respiratórias, para aí sim tu conseguir entrar na questão do equilíbrio, da disciplina mental, que é quando tu começa, sem pensar nós não ficamos, mas tu vai disciplinar e controlar a tua mente. E aí tu vai controlando a ansiedade, estresse, essas questões. E tem outras coisas, se eu posso alongar um pouquinho. Há alguns pontos muito incomuns entre a yoga, a filosofia e a psicologia da yoga com o espiritismo. Ela é reencarnacionista, ela propõe que a evolução parte do indivíduo, de como o indivíduo atua na vida, seja no corpo ou seja fora do corpo. Então, há muitos pontos de contatos, né, entre a yoga, a filosofia e as questões, né, do Livro dos Espíritos, que é a parte que eu entendo mais filosófica dentro da doutrina. Muitas pessoas, digamos, te procuram como professor na tua academia, que chama-se Santa Yoga, por isso que o nosso patrocínio é Santa Yoga. Procuram buscando o quê, Roberto? Geralmente é a primeira pergunta que eu faço para eles, né, quando chega a primeira vez. Como chegaram lá e o que estão buscando. Né? Os alunos, que me perdoem, mas 90% estão com dificuldade mental. Mental no seguinte, da ansiedade, do estresse, desse acúmulo de informações, e as pessoas precisam aquele momento para se encontrar, atingir o sagrado. O sagrado, o que é? A nossa essência divina, né? Nosso espírito, digamos. Nosso espírito imortal, que ele está um pouquinho soterrado nos nossos preconceitos, nas nossas limitações, nos nossos... Enfim, a cultura que herdamos da sociedade, às vezes dos pais, não que seja errado, mas o processo, às vezes, muito limitante que nós vivemos, e a gente não consegue enxergar esse sagrado que está dentro de nós, explodindo, ainda mais agora, se aproximando da era da renovação, né, do mundo regenerado. Ele pede passagem e nós temos que atender essa nossa faceta. Muitos espíritas, não é espíritos, deve ter bastante lá também, né? Assim como aqui também tem bastante. Muitos espíritas procuram a tua academia, não sei como é que tu chama, a tua escola, o teu estúdio, ou mais são pessoas não espíritas. E quando tu diz o seguinte, logicamente tu não fala em espiritismo lá, não, né? Não fala, muito bem. Mas quando tu fala sobre alcançar o sagrado, que é o espírito, as pessoas não espíritas, como é que elas reagem assim? Tu já percebeu isso, alguma diferença dos
espíritas? A reação, porque o que nós tratamos lá, inclusive está na placa, né? Yoga, meditação, espiritualidade. Ah, sim. Né? E então eu trago exemplos, frases do Mestre Jesus, que ele é mestre tanto para nós, né? Como essa entrada que a yoga está fazendo no Ocidente, essa expansão, não é por acaso, isso é muito bem planejado, né? E entendemos nós que Jesus é um dos mestres, aliás, o maior, o maior responsável, o governador, né, que assumiu essa árdua função de nos conduzir à felicidade. Tá certo. Né? Então, as pessoas têm uma boa reação. Tá? Agora, eu nunca pergunto a religião, né, nem se tem, mas naturalmente alguns vão descobrindo que a gente é espírita, vem em alguma palestra, alguma coisa, e me chamou a atenção que mais da metade deles, casualmente, são espíritas. Ah, é? É. E outro dado que eu acho interessante, que a maioria é ligado à área da saúde. Ligada à área da saúde. À área da saúde, as pessoas. Ou de alguma forma tem conexão com a área da saúde. Entendo. Né? Então, são áreas é uma área que exige muito do ser humano hoje em dia, né? Tu lidar com pacientes. E aí eles têm aquele momento lá de introspecção, de se encontrar consigo mesmo, e muitos até auxiliar nos seus problemas. Né? Roberto, a produção está me dizendo que nós temos 2 minutos para o encerramento do primeiro bloco, certo. Mas eu vou te fazer uma pergunta para te responder no início do segundo bloco. O feedback que tu recebe das pessoas depois de um tempo fazendo yoga, poderia me dizer que feedbacks são esses? Se elas alcançaram, nesse período que elas estiveram lá, que eu não sei se é 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, não sei. Se elas alcançaram o que elas foram buscar. Não sei se eu me fiz entender, sim, certo? Perfeito. Podemos começar o segundo bloco com esse questionamento? Perfeitamente. Beleza. Perfeitamente. Gente, estou encerrando o primeiro bloco desse programa diferente aqui, num cenário diferente, né? Aqui onde é realizado o podcast. Agradecendo ao Lar de Joaquina, Goods Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda, Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC e Santa Yoga. O nosso intervalo, para quem nos acompanha sabe disso, é bem curtinho e a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goods e Cook, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita.
agradecendo mais uma vez ao Lar de Joaquina, Goods Cook Casa Criativa, Odontologia Lauda, Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC e Santa Yoga. E eu, para quem está chegando agora, eu estou batendo um papo hoje com, como é que eu vou dizer, o proprietário da Santa Yoga, que é o Roberto Bottino. E eu fiz um questionamento para o Roberto antes de terminar o primeiro bloco, para ele responder no início do segundo bloco que nós estamos iniciando. E o questionamento foi o seguinte: Roberto, que feedback tu recebe, que retorno tu recebe dos teus alunos e alunas, se eles, ao longo de um determinado tempo, eles alcançaram o que eles se propuseram a alcançar lá, digamos, na tua, como é que tu chama? Escola? Estúdio. No teu estúdio, perdão, tu já tinha me dito isso. Tá? Tu tem esse retorno para contar para nós aqui? Tenho. Esse retorno ele é muito gratificante. É a parte que me propõe felicidade e me motiva a conhecer mais, aprender mais e oferecer mais, né? Então, eu observo que muitos vão procurando, não exatamente ainda, não tem muito claro o que eles buscam, mas eles sabem aquilo que eles não querem mais, aquele sofrimento que eles vêm sentindo, aquela falta de serenidade. E o tempo, conversando, alguns dizem assim para mim, mas meus colegas do trabalho, familiar, estão me achando mais calmo, mais serenos. Ah, que maravilha! Né? Aí chego na aula e eu pergunto, né, como é que está o estado emocional hoje? Como é que vocês estão? Porque aí conforme a gente vai conduzindo as práticas, né? E esse feedback vem naturalmente. Então, eles reconhecem, ou os familiares, ou quem está junto, alguma transformação, pequena, é claro, mas já, e eles também. Quando eles retornam, permanecem, às vezes se afastam por algum período, mas eu tenho alunos já há mais de ano na Santa Yoga. Então, essa questão deles permanecerem, retornarem, né, mostra que está movimentando alguma coisa internamente. Claro, tem a proposta de alguns asanas, algumas posturas, mas toda postura dentro da yoga, ela tem um fundamento emocional e também abre um caminho espiritual, quando bem aplicada, com constância, perseverança, mas como sempre, depende da pessoa, né? Perfeito. Agora tu falaste em perseverança e eu incluo mais alguma coisa chamado gratidão. Elas sentem, digamos, como é que eu vou te elaborar a questão? Elas sentem alguma gratidão, digamos, nesse retorno, que verbalizam essa gratidão pelo que elas estão aprendendo lá no teu estúdio? Elas verbalizam assim, Jader, principalmente no final da aula. Várias vezes eu escuto isso. Eu estava precisando disso. Ou então termina a aula, encerram e ficam. E muitos dizem, eu por mim ficava mais meia hora. Então, sinal que está fazendo bem para a pessoa. Mas sem dúvida. Então ela diz, eu queria que essa serenidade, que esse, né, se expandisse nas 24 horas do dia. É possível, mas aí a pessoa tem que levar para a sua vida, né, no dia a dia também. Né? Agora vamos retornar para o nosso tema principal, que é a felicidade. Tá, né? O Espiritismo te deu noção de como tu reage perante a infelicidade? Entendeu? O Espiritismo te dá condições de tu entender muitas vezes os teus momentos infelizes. Perfeitamente. O meu questionamento é no sentido contrário, entende? Primeiro, aí a gente tem que lembrar
de alguns atributos de Deus, né? Bondade infinita, não exatamente, né, nessa colocação lá dentro da questão dos livros dos Espíritos, e a perfeição da justiça divina. Então a gente pressupõe que nada nos acontece ao acaso. Né? Há todo um processo de ação, reação, plantio, colheita. Todo momento que eu estou recebendo alguma coisa que seja infelicidade, eu acionei alguma coisa em mim, ou no mecanismo da vida, que está dando aquela consequência, aquele resultado. O Espiritismo, quando bem compreendido, nos leva a essa perspectiva, embora a gente não tenha muito claro. Mas eu estou sofrendo isso exatamente por quê? Né? A gente sempre quer procurar fora, na vida passada, na conduta do outro, e não, às vezes, eu, que sou intolerante, não trabalho a minha intolerância, não observo ela, e aí a consequência da minha intolerância vai ser alguma infelicidade, momentos de infelicidade, pelo retorno que os outros vão dar. Eu vou ser intolerante com alguém, a pessoa pode devolver na mesma intolerância, e eu não aceito. Mas às vezes eu quero que o outro aceite a minha intolerância. Sim, sem dúvida. Porque eu tenho justificativas. Eu tive um dia cheio, hoje foi isso, aconteceu aquilo, aconteceu não sei o quê. Os outros têm que aceitar tudo que acontece de ruim comigo. Para mim, eu justifico a minha conduta intolerante. Agora, do outro, eu não aceito. E cada vez mais nós estamos vivendo essa palavra que tu falou, intolerância, né? Que coisa impressionante. Então, nas redes sociais aí é um absurdo. Nunca se viveu tanta intolerância, inclusive da nossa parte, né, Roberto? Inclusive. Tá? Isso aí que tu falaste muito bem, né? A gente só enxerga a intolerância no outro, né? Tá? Mas não enxerga na gente. Desapego. O que tu tem para me falar sobre desapego? Desapego e a questão da felicidade. Né? Sempre tem alguma relação com felicidade. Todos esses temas aqui têm. Por quê? Se eu coloco a minha felicidade na aquisição de um carro novo, pessoal, nada a ver com comprar carro novo. Quando eu posso, eu troco de carro. Todo mundo tem direito, sem problema. Mas, se eu não conseguir aquele ano, por questões, sei lá o que, não consigo trocar, ou comprou o carro e o carro sofreu um dano, né? Aconteceu alguma coisa, a vida te tirou aquele bem. Se eu deixar o meu emocional ficar atrelado à questão material, eu tenho apego. Então, se eu tiver mais desapego a tudo, e aí nós estamos falando em questões materiais em si, mas desapego emocional às coisas, às pessoas, às situações, eu tiro várias infelicidades, questão anterior, do meu caminho. Se eu tiro infelicidade, a felicidade ocupa. Né? Então é o desapego, a gente sempre raciocina em questões materiais, mas é a questão emocional que está por trás. E um bom teste de desapego para a gente, às vezes tu pegar alguma coisa de estimação tua, pequena que seja, mas que tem um valor afetivo, alguma coisa, e tu dar para alguém. Ou quando tu perde, ou outro te pede emprestado, tu não te devolve, e tu fica, mas aquilo, sabe? Aí tu começa num processo mental de sofrimento. É sinal que tu tem um apego emocional à questão. Né? E isso aí dá para dizer que a gente não sabe, digamos, valorizar as coisas que são realmente importantes na vida da gente. Porque como a gente valoriza as coisas materiais, né? Em detrimento de uma boa ação que tu faça, né? Tu prefere aquelas coisas que te dão prazer, né? Tu falaste logo no início, lá no primeiro bloco, prazer e felicidade, né? Isso aí é por causa da nossa inferioridade ainda, enquanto espíritos que somos, Roberto? Por nossa inferioridade, porque a gente não é grato por tudo que Deus oferece para nós. Começar pelo próprio corpo.
né? E ontem mesmo, eu gosto muito de fazer trilha, né? Estávamos numa trilha aqui na região de Itaara, estava acompanhado até pela minha filha, então era bem gratificante, um grupo. Uma borboleta veio e sentou no dedo. Que legal. Aí eu tive o momento, o prazer de olhar aquela borboleta, ela se sentiu à vontade, ficou um pouquinho ali, né? Depois também outra pessoa ali sentou. As pequenas coisas, assim, de conseguir enxergar, né, ali um ser também buscando vida, se nutrindo da mesma essência que é Deus, sustentando tudo, na sua jornada. E aí, naquele momento, né, não é uma coisa que me custou, era um momento pequeno, é um momento de alegria, aí volta lá ainda também no início, né, é alegria, porque é rápido, né, mas não é um prazer que vai me causar, que poderá me causar um vício. Sim. Entendeu? É a coisa simples. Muito. É tu olhar uma flor e enxergar as cores, os matizes, a textura, sentir, né, aquele outro ser que está buscando vida. Assim como nós também. A simplicidade, assim como nós. Exatamente. Roberto, a produção me disse que nos sobra 1 minuto. Tá, ótimo. E nesse Passou 1 minuto restante, digamos assim, se tu quiseres deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, por favor, fica à vontade, te dirige aí para aquela câmera que está ali na tua frente. Bom, essa mensagem eu diria para o meu ser mais novo, para o eu mais novo, né? Tivesse uns 40 anos atrás, eu tenho mais, viu? Vá devagar, sem pressa, mas com constância, com perseverança, passinho a passinho, sempre buscando em todos os momentos que as tuas palavras, que as tuas ações cada vez mais se aproximem das leis divinas, né? Procure então, estamos num programa espírita, através do espiritismo, conhecer essas leis, ver como que elas funcionam, qual é o mecanismo do universo que está atrás disso. Quando tu descobrir esse caminho, que Jesus exemplificou muito para nós, embora, muitas vezes, ele vá de encontro contrário aos nossos desejos. Mas faça esse esforço, né? Com constância, com perseverança, passinho a passinho, para que quando nós chegarmos no fim da jornada, a gente possa olhar para trás e deixei marcas de luzes. Não precisam ser luzes para o mundo ver, mas que tu olhe e não te envergonhe. E que se alguém olhar vai dizer, aqui passou uma pessoa que deixou o mundo melhor, né? Seria essa a mensagem que eu deixo para todos nós. Uma mensagem maravilhosa, não por estar na tua presença, né? Mas foi uma mensagem muito, muito, muito bacana. Principalmente porque nós estamos vivendo já o Natal, porque o Natal hoje é segunda-feira, o Natal é depois de amanhã. Estamos gravando esse programa no dia 22 de dezembro. Perdão, hoje é 23 de dezembro, exatamente. Roberto, eu quero te agradecer pela tua presença, por tu ter aceito o meu convite para a gente bater esse papo muito bacana aqui, sobre felicidade, sobre, enfim, prazer, apego, desapego, yoga, tá? Muito obrigado por tu ter aceito o meu convite e agradeço mais uma vez por tu ter também contribuído para que esse programa permaneça no ar com o teu patrocínio, digamos assim. Roberto, meu amigo, muito obrigado mais uma vez, certo? Gente, e com essa mensagem do Roberto e com essas palavras de agradecimento a ele, eu estou encerrando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo à Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC,
e Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. Muito obrigado, esse foi um programa num ambiente diferente. Muito obrigado, um felicíssimo Natal, cheio de muita luz, como disse o Roberto, não somente a luz externa que nos ilumina, mas a nossa luz interior. E vamos lembrar do grande homenageado da data, que é o nosso Mestre Jesus. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado.